Legal. Só a título de deixar registrado o seu nome, o trabalho. Meu nome é Cristiano Ávila Marona, eu sou advogado, sou mestre e doutor em Direito Penal pela USP, sou diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e estudo e trabalho com esse tema, né, de política de drogas. Como advogado criminal, tenho uma experiência em casos que envolvem uso e tráfico de drogas também. Cristiano, vamos começar falando por que a maconha é contra a lei. Sempre foi assim a situação? Por que a maconha aqui no Brasil... Não só no Brasil como no mundo, né? Não, nem sempre foi assim. Na verdade, a relação do homem com as drogas, em especial com a maconha, é muito antiga. E essa relação sempre foi, digamos, pacífica, né? Quer dizer, a busca pela alteração da consciência faz parte da evolução do homem, enfim, faz parte da natureza das coisas, né? A proibição da maconha e de outras substâncias é um fenômeno razoavelmente recente. Os estudiosos desse assunto dizem que a proibição tem mais ou menos 100 anos, né? Quer dizer, em 1909, a Convenção de Xangai, que foi uma reunião de diversos países com o objetivo de proibir o ópio, né? A partir dali foi criada uma infraestrutura institucional que permitiu essa globalização da proibição em matéria de drogas. Nos Estados Unidos, a proibição da maconha aconteceu em 1937 e a partir de 1961, com a Single Convention, a maconha foi expressamente incluída nos tratados internacionais, né? No Brasil, esse fenômeno é mais ou menos paralelo, mas o fato é que nem sempre foi assim, né? Quer dizer, houve um tempo em que o consumo da maconha não era um ato ilegal contrário à lei. Certo. Mas quais foram os principais critérios que foram utilizados para criminalizar a maconha? E hoje em dia são os mesmos? Na verdade, a gente costuma lidar, quando discute esse assunto, a gente chama de funções manifestas e funções latentes, né, da proibição. Então, do ponto de vista do discurso oficial, a maconha foi proibida porque foi considerada prejudicial à saúde, né? Lá no início do século XX, havia nos Estados Unidos uma grande, na verdade desde o final do século XIX, uma onda migratória, né? Mexicanos que buscavam trabalho, que competiam com americanos pelo trabalho e que tinham o hábito, esses mexicanos, de consumir maconha. Inclusive a popularização do nome marihuana decorre dessa estratégia de incriminar, né, os imigrantes mexicanos. E havia também um superdimensionamento dos efeitos negativos dessa substância, né? Então se dizia, inclusive a propaganda oficial dizia isso, que quem fumava maconha poderia praticar crimes violentos, poderia matar, poderia estuprar, e a propaganda sempre lidava com essa questão do preconceito contra o imigrante, né? Então mostrava um mexicano consumindo maconha e estuprando moças loiras de olhos claros, né? Como se isso representasse uma agressão do mexicano contra o norte-americano. E o fato é que essas evidências nunca foram embasadas em estudos científicos sérios, né? Hoje a gente sabe que a maconha produz sim prejuízos à saúde, mas esses prejuízos são muito menores do que os prejuízos produzidos pelo álcool e pelo tabaco, que são substâncias lícitas, né? Então, hoje em dia, o único motivo pelo qual a maconha continuou proibida
é o fato de que existe uma radicalização moralista, né? Embora o discurso oficial diga que o objetivo é proteger a saúde, se de fato fosse esse o objetivo, o álcool e o tabaco deveriam também ser proibidos, né? E outras substâncias, fármacos, etc. Mas o fato é que não há de fato um motivo razoável para que a maconha seja hoje uma substância ilegal, né? A não ser essa radicalização moralista. E existem consequências negativas dessa criminalização, né? Sim, a proibição das drogas, né, em especial a proibição da maconha, que é a droga ilegal mais consumida no mundo, causa inúmeros problemas, né? Entre os quais merecem destaque a violência, que é uma decorrência lógica do modelo bélico, né? Quer dizer, na medida em que a proibição tem por base a guerra às drogas, a violência é uma decorrência desse modelo bélico. Também é uma consequência negativa da proibição o superencarceramento ou encarceramento em massa, né? O Brasil vive hoje um problema grave nesse sentido. Nós temos já hoje mais de 500 mil presos. Salvo engano, somos a terceira maior população penitenciária do mundo, atrás dos Estados Unidos e China. E grande parte desse contingente prisional está atrás das grades em função da acusação, da condenação pelo crime de tráfico de drogas. E temos também um outro grave problema que decorre da proibição, que é a corrupção dos agentes estatais, né? Sem corrupção não haveria circulação de drogas, não haveria comércio de drogas. Então, além de não resolver a questão das drogas, né, a proibição não foi capaz de erradicar as drogas, não foi capaz de reduzir, menos ainda de suprimir a demanda e a oferta por drogas ilegais. Há também esses efeitos colaterais, né, bastante negativos, talvez até mais negativos do que o próprio abuso do consumo de certas drogas ilegais. Na questão do tráfico, quais são os critérios assim que se usa, que os juízes usam geralmente para diferenciar o consumidor do traficante? Bom, pela minha prática profissional, eu afirmo que a maior dificuldade que existe hoje em matéria de drogas é justamente a diferenciação entre o usuário e o traficante, né? A lei de drogas prevê basicamente duas figuras criminosas: o porte para consumo pessoal, que está previsto no artigo 28 da Lei 11.343, e o tráfico de drogas, que está previsto no artigo 33 dessa mesma lei. O porte para consumo pessoal é um crime punido com penas alternativas à prisão, né? Advertências sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos, enquanto o tráfico de drogas é punido de forma muito severa, né? Uma pena de prisão de 5 a 15 anos. Então, o tratamento dado ao uso e ao tráfico de drogas é muito diferente. Enquanto o uso é punido com penas alternativas, o tráfico é punido com a prisão e uma pena bastante grave. Não há na lei um critério adequado, razoável, objetivo, capaz de fazer essa diferenciação. O que a lei de droga diz, no artigo 28, parágrafo 2º, é o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, né? As pesquisas mostram, e há duas pesquisas muito significativas nesse sentido, uma realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Brasília, e uma mais recente feita pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Essas duas pesquisas mostram basicamente a mesma situação. Os condenados por tráfico de drogas são, em regra, pessoas pobres, jovens, foram presas nas ruas, sozinhas, sem armas e com pouca quantidade de droga, né? Em resumo, essas pesquisas mostram que
a aplicação da lei de drogas na prática incrimina a pobreza. Na mesma circunstância, se uma pessoa rica, ou pelo menos uma pessoa de classe média, é flagrada com drogas, imediatamente o enquadramento é o de usuário. Mas se essa pessoa é pobre, é flagrada com drogas, nas mesmas circunstâncias, a tendência é que o enquadramento seja por tráfico de drogas, né? Então, não há um critério adequado. A lei permite que a pessoa seja condenada por tráfico de drogas sem que haja uma prova concreta de que a pessoa de fato vendia drogas, né? É possível presumir que a pessoa tinha a droga em seu poder para comércio, sem que haja, no entanto, uma prova nesse sentido. Então, isso gera um quadro grave de injustiças, né? Há, inclusive, um site agora do Viva Rio, coordenado pelo Pedro Abramovay, que se chama Banco de Injustiças, que mostra casos de pessoas condenadas, enquadradas por tráfico de drogas, que, na verdade, não são traficantes, né? Todos esses são motivos de retrocesso, né? Isso é uma situação grave, porque é uma lei que gera uma injustiça muito grande e gera essas consequências negativas, né? Quer dizer, o tráfico de drogas, por ter esse tratamento mais grave, gera esse encarceramento em massa. Quer dizer, as penas são altas, a pessoa é obrigada a permanecer presa durante o processo como regra. Depois de condenada, ela tem muita dificuldade de ter a sua pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos, né? Enfim, é uma situação muito complicada, muito grave, dramática. Voltando lá num dos argumentos que a gente estava falando, um dos argumentos contrários à legalização, descriminalização, é de que o consumo vai aumentar se isso acontecer. Essa é uma afirmação que não tem nenhuma base científica e nenhuma base empírica, ao contrário, as experiências ocorridas no mundo mostram o contrário. Então, na Holanda, em que há uma legalização de fato, né, em que há a possibilidade de consumir cannabis e derivados por maiores de 18 anos sem qualquer restrição, os índices de consumo de drogas, tanto da cannabis quanto de outras drogas ilegais, são muito menores do que em países onde há uma repressão mais intensa, né? Então, não há essa relação entre maior repressão e menor consumo, né? Em Portugal, que desde 2001 deixou de considerar crime o porte para consumo pessoal, também não houve um aumento significativo no consumo de drogas, ao contrário, houve uma redução na faixa de pessoas mais jovens. Então, esse é um argumento que carece de cientificidade, carece de demonstração empírica, né? É algo, na verdade, um argumento meramente retórico que tenta evitar qualquer mudança na política de drogas por meio dessa difusão do medo, que na verdade não tem qualquer fundamento. Mas dentro disso, ainda tem sido propostas alternativas. Quais são as perspectivas futuras para esse cenário da droga e da maconha no Brasil? Bom, eu creio que a perspectiva é de mudança. Me parece que a mudança é inevitável. Do jeito que está, não dá para continuar, né? Isso é uma constatação quase unânime, né? Mesmo dentro da ONU, do UNODC, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Aliás, o nome desse escritório já é algo que mereceria uma reflexão, né? Porque não há essa relação necessária entre drogas e crime, né? O que criou essa relação foi justamente a proibição. Mas o Antônio Maria Costa, que é o diretor executivo da UNODC, reconhece que, apesar de todos os esforços, apesar de todo o dinheiro investido, as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis como hoje, né? Quer dizer, a proibição fracassou miseravelmente. É necessário, é preciso construir uma alternativa mais humana e mais eficaz fora da proibição.
Então me parece que a mudança virá. A questão é o tempo, né? Quando isso vai acontecer. Nós temos algumas iniciativas ocorrendo em diferentes lugares. Então na Holanda nós tivemos desde meados da década de 70 essa iniciativa que podemos chamar de uma legalização de fato, né? Porque apesar da lei proibir o consumo de drogas na Holanda, eles optaram por tolerar o consumo de cannabis nos coffee shops. Na Espanha há também uma iniciativa interessante dos clubes canábicos, em que as pessoas se reúnem em coletivos que arrendam um determinado terreno para plantar a erva e sustentar o próprio consumo. Em Portugal houve a administrativização também do consumo, né? Deixou de ser considerado crime. Aqui na América Latina, Argentina e Colômbia, por intermédio de suas Supremas Cortes, nesses países foi declarada a inconstitucionalidade da incriminação do porte de drogas para consumo pessoal. No Supremo Tribunal Federal já há essa discussão em pauta, né? Em breve o Supremo deve se manifestar sobre isso também. Então, nos Estados Unidos já houve o plebiscito que propunha a legalização da maconha na Califórnia, que não passou por muito pouco. Vai haver mais 2 plebiscitos em 2 estados em novembro, em 2 estados dos Estados Unidos, em Washington e Oregon, em que vai também se deliberar a respeito dessa matéria, da legalização da maconha. Então, a questão agora não é mais se vai haver uma mudança na política de drogas, mas quando essa mudança vai ocorrer. Né? Tá certo. Vamos voltar. Eu ia falar sobre a marcha, né? O que representou. Tem mais alguma coisa dentro do cenário do combate às drogas que talvez eu tenha esquecido, que você gostaria de... Não, então, sobre a marcha, ela representa a mobilização da sociedade em busca de uma mudança que me parece legítima, né? Quer dizer, nada mais legítimo numa democracia do que a sociedade se organizar e pressionar por mudanças, né? É um dos direitos mais básicos de um Estado democrático de direito, né? O direito de protestar por direitos, né? E o que eu acho interessante na Marcha da Maconha é que ela deu visibilidade a algo que só marginalmente era percebido, né? E o que é isso? É o fato de que há na sociedade pessoas que usam drogas e que exigem serem consideradas sujeitos de direitos, né? Cidadãos que pagam seus tributos, que trabalham, que estudam, que têm família, que tentam colaborar para o crescimento do país e que entendem que essa política proibicionista é uma política injusta e que, portanto, é preciso mudar para que essa injustiça deixe de existir, né? O debate sobre política de drogas é tão delicado que qualquer manifestação crítica em relação ao status quo é vista como apologia ao crime, né? E essa era a argumentação de quem entendia que a marcha era ilegal. Essas pessoas entendiam que a marcha representava apologia ao crime, incentivo ao uso de drogas, né? Quando na verdade era uma manifestação democrática de pressão por mudanças na política de drogas, algo que faz parte da democracia e algo que existe em quase todos os lugares do mundo. Quer dizer, a Marcha da Maconha não existe só aqui, ela existe na Europa, nos Estados Unidos, em praticamente todos os lugares do globo. E isso existe, ao menos nos lugares do globo em que há democracia, em que há liberdade para livre manifestação do pensamento, né? Então me parece que foi um movimento muito importante, porque é um movimento social, uma mobilização da sociedade, e o efeito de proibir a marcha acabou tendo um sentido inverso ao que esperavam os partidários
proibição da marcha, né? Isso acabou dando visibilidade à marcha. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entendeu que a marcha era constitucional e que a sua proibição era inconstitucional, e isso fortaleceu o movimento, tanto que esse ano a marcha vem com muita força. Essa é uma discussão que está na pauta política do país, e não só do Brasil, mas de outros lugares também, né? Esse é um assunto que hoje em dia ganhou, digamos assim, as ruas, né? Deixou de ser um assunto marginal, deixou de ser uma questão de gueto e passou a ser discutido em todas as esferas sociais. É isso mesmo. Sobre se seria positiva para a sociedade, já discutimos, né? As alternativas, perspectivas, questão do tráfico, situação legal. A princípio é isso mesmo, Cristiano. Teria mais alguma coisa que você acha interessante? Não, a única coisa que a gente tinha conversado antes de começar a gravar, que acho que vale a pena falar, é o seguinte: quando a gente fala em mudança de política de drogas, muita gente não compreende exatamente o que isso significa, né? Hoje, o consumo e o comércio são proibidos e são considerados condutas criminosas. Quando a gente propõe uma mudança, nós não estamos falando necessariamente na legalização, que seria o extremo oposto, né? Eu até acho que a legalização é o ponto a ser atingido no futuro, mas acho que antes disso nós vamos passar por algumas outras etapas, né? Então, em Portugal, por exemplo, deixou de se considerar crime o consumo, mas passou a ser uma irregularidade, um ilícito administrativo, como uma espécie de infração de trânsito, né? Por exemplo, quando você ultrapassa a velocidade regulamentar, você está sujeito a uma multa. É mais ou menos o que acontece em Portugal. Em outros lugares, como na Holanda, por exemplo, entendeu-se razoável tolerar o consumo de pequenas quantidades de cannabis, né? Quer dizer, ainda não há um modelo pronto e acabado para substituir esse que está aí. Essa, na verdade, é uma ideia em construção, né? Mas é certo que é preciso mudar. Quer dizer, do jeito que está, só os traficantes e os corruptos e os empreiteiros que constroem presídios estão satisfeitos, né? Porque esses estão lucrando. O resto da sociedade, toda ela, está sofrendo as consequências negativas, né? Então é preciso coragem para avançar, para superar esse impasse e construir as bases para uma política que de fato respeite os direitos humanos, que de fato contemple os anseios, as expectativas, as necessidades de uma sociedade democrática, pluralista, e que tenha na tolerância a sua ideia fundamental. Entendi. Tá ótimo. Obrigado. Legal. É isso.